Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar número 1758 para sexta de favorito. Bravos? É o título que eu posso dar. Eu estou a gravar este vídeo na segunda-feira. É verdade. Eu não vou estar nas trincheiras este fim de semana. Irei gravar o Vamos Apostar para sexta, sábado e domingo, na segunda, terça e quarta. Ok? Por receio meu, pensei que as odds não estivessem disponíveis. Eu não costumo olhar com antecedência de 7 dias para as apostas esportivas. Aquilo que eu digo que poderá ser uma mais-valia é as odds. Provavelmente as odds que eu vou falar agora, no dia em que vocês estiverem a ver este Vamos Apostar, que será na quinta-feira à noite, depois de uma grande Champions, as odds provavelmente serão mais baixas ou mais altas. Isto vai muito depender daquilo que acontecer durante a semana em termos de apostas. Por isso, não tenho resumo para fazer, ok? Não estou nas trincheiras, mas estou na mesma apto a responder a qualquer mensagem e qualquer dúvida. É só mandar mensagens para os locais habituais que estarei presente. Não estou presente fisicamente, mas mentalmente estou sempre nas trincheiras. E passamos já para sexta-feira. Uma coisa importante é que, se não tiveres conta BetClick, aproveita o promo code LMPBravo. Na hora do registro, colocas o promo code. Podes fazer a aposta que tu quiseres, na hora que tu quiseres, no valor até 50 euros. Tem que ser na hora do registro, para depois fazeres a aposta no desporto que tu quiseres, na hora que quiseres. Podes colocar handicap menos 5 para o Porto. Se perderes, o dinheiro é devolvido para a conta. Qualidade. Bralos! Rio Ave Porto. É um bocado estranho fazer uma análise com 5 dias. Com 5 dias de antecedência, mas para grandes males e grandes remédios. Bravos! O gajo tem que se adaptar às situações. Ora bem, temos o Rio Ave Porto. Uma deslocação difícil para o Porto, é sempre uma deslocação difícil em casa do Rio Ave, com o Rio Ave com o seu fator casa. No entanto, ultimamente as coisas têm sido interessantes mais para a parte do Porto do que para a parte do Rio Ave. A última vitória do Rio Ave remonta a 2022. No ano passado tivemos um 2-2. O Rio Ave neste momento está a passar uma fase interessante em termos de golos marcados. É uma equipa que ainda não venceu para a Liga, mas marcou nos jogos todos. Um dado curioso é que já se encontrou várias vezes em vantagem e depois acaba por ceder sempre o empate. É interessante, o último jogo foi a casa do Moreirense, levou 3 batatas, mas marcou na mesma. E eu até podia cheirar aqui um ambas marcam, é um facto. Mas, visto que o Rio Ave é uma equipa que está virada para a parte ofensiva, é uma equipa que tem demonstrado essa parte ofensiva. No entanto, trema um bocadinho na parte defensiva e o Porto está numa fase muito boa. Eu acho que não devemos julgar o Porto pelo último jogo em casa contra o Nacional. Contra o Nacional. Exato. Foi um bocadinho ao lado, quer dizer, foi um bocadinho ao lado. Toda a gente esperava uma vitória do Porto na primeira parte, toda a gente esperava um handicap menos 1 e não aconteceu. Não aconteceu. Eu acredito que o Porto vai manter o mesmo registro ofensivo, a mesma qualidade de posse de bola, a mesma qualidade de futebol, contra um Rio Ave que em casa poderá arriscar um pouco mais. E este jogo é daqueles jogos que cheiram um bocadinho a over 2,5. Cheira um bocadinho over 2,5. Pode eventualmente sair daqui um ambas marcam, ok? Coisa que, se for a contar com o Porto, vai ser difícil. O Porto ainda só sofreu um golo nesta liga. No entanto, este fator casa, esta estatística do Rio Ave que tem marcado sempre, parece-me ser interessante. E também o confronto direto entre as equipas tem acontecido golos. Por isso, é um jogo interessante para acontecer um Porto empate e over 2,5, porque eu também não estou a ver o Porto a perder. E é um jogo interessante se a expectativa é de 3 golos, também podemos ir por outra vertente, o handicap menos um Porto. Não precisamos de 3 golos e o Porto cumpre a marcar, ok? Por isso, há 2 possibilidades. Porto para vencer a 1,37. Aliás, há 3. Porto para vencer a 1,37. Neste momento está a 1,37. Tranquilo. Porto para vencer a 1,37. Excelente para colocar naquela múltipla. Depois o over 2,5. A expectativa é que seja um jogo para golos. Muito por causa do Rio Ave e da qualidade do Futebol Clube Porto. E depois, aquele handicap menos 1 para o Futebol Clube Porto a modo 2 parece-me ser interessante, visto que o Rio Ave em casa poderá se expor um pouco mais à situação. E o Porto se tiver que meter meta, ok? O jogo contra o Nacional foi um jogo totalmente diferente daquilo que vai ser este. O Nacional era o Porto a atacar, o Nacional a defender, e neste caso teremos que talvez um Rio Ave um pouco mais atrevido, que dará espaço para golos. Interessante este over 2,5, interessante o handicap menos 1, eu acho que fazer as duas ao mesmo tempo é um pouco estranho, porque pode bater o over 2,5 com um 2-1, mas acredito que são 2 boas apostas com boas odds. Over 2,5 ou então na expectativa que o Porto cumpra aquilo que tem feito e também, olhando para as estatísticas do Porto,
Apenas em 5 jogos, um não bateu o menos. Aliás, foram 2 que não bateu o handicap menos 1, mas também não íamos em handicap menos 1 contra o Sporting. Por isso, tem sido uma estatística interessante, Porto a vencer por margem de um golo. Handicap menos 1, uma odd 2,05. Não vejo o Porto a perder. Podemos juntar duas, Porto empate e over 2,5 também. Há aqui várias nuances. Tudo a favor do Porto, mas alguma das apostas na expectativa que o Rio Ave faça alguma coisa. Siga. Bralbos, depois temos Lecce Cagliari. Bem, oitavo contra 20... Eu ia dizer 29, não sei porquê. Oitavo contra 20. Isto é o salve-se quem puder. Isto não há nada a fazer. Deixar estar quietos e sossegados. Temos um Real Sociedade. Real Betis, Real Sociedade. E são duas equipas. Talvez o Real Betis com um bocadinho mais de vantagem pelo seu fator casa. Tem o Anthony, dá sempre aquela moral à equipa. No entanto, o Real Betis facilitou bastante agora este último jogo contra o Levante. O Real Sociedade ainda se conseguiu bater contra o Real Madrid, mas era o Real Madrid com menos 1. Se tivesse sido 11 contra 11 nos 90 minutos, eu acho que pelo menos 3 ou 4 batatas o Real Sociedade tinha mamado. É um jogo, acredito que é um jogo até um pouco desinteressante. Este Real Sociedade está a dar aqui um bocadinho uma de Sevilha, ok? Os últimos tempos também não tem feito grande coisa, a época não acabou bem, esta época começou pessimamente. Eu acho que se espera muito mais do Real Betis do que do Real Sociedade. Poderemos ir numa possível dupla possibilidade do Real Betis. A expectativa é que o fator casa se cumpra para colocar naquela múltipla. Eu acho que em simples também é um jogo para descartar. Na Bundesliga temos um Stuttgart da São Paulo, que parece-me ser um jogo interessantíssimo para olhar para a zebra. Porquê? Porque, para começar, a zebra está à frente. Ok? Onde é que está? Não está disponível ainda? Está, sim, senhor. Stuttgart da São Paulo. São Paulo com modo de 4,35. Gol de São Paulo. Um gol de São Paulo a 1,40. Isto tem tudo para ser São Paulo muito bem a iniciar esta liga, esta Bundesliga. 3 jogos sem perder, 2 vitórias seguidas. O Stuttgart um pouco mais intermitente. Joga em casa, é um jogo importante para pontuar, fazer a segunda vitória, e o São Paulo poderá aproveitar essa necessidade do Stuttgart. É um jogo que acredito que inevitavelmente vai dar aquele excelente, ambas marcam, e um jogo com um over 2,5. Acho que das duas serão boas apostas. Ambas marcam, over 2,5 com ambas marcam a mistura, aceita-se perfeitamente, é um jogo para golos, ponto. No nosso Lyon Angers, quarto classificado Lyon, que perdeu agora o último jogo contra o Rennes de uma forma estranha, porque estava a vencer 1-0 e de repente houve uma expulsão, com ali alguma controvérsia nessa expulsão. No entanto, em 4-5 minutos o Rennes espetou 3 batatas. Salvo também, não é para tanto, ficar sem menos um jogador e levar 3 é complicado, mesmo no finalzinho do jogo. A equipa joga em casa contra uma equipa acessível do Angers. Isto até se pode dizer que é Lyon para ir buscar aqui um handicap menos 1. Lyon vence por margem de 2 golos e não seria espanto nenhum. Odd de 2, aceita-se perfeitamente. Siga Lyon para handicap menos 1. Na América do Sul teremos à 1h30 hidratação LMP. Teremos o Flamengo Estudiantes, que será à 1h30, mas para mim é à 1h30 daqui a 5 dias, para vocês será à 1h30 daqui a 3 horas. Por isso, é um jogo que a expectativa é que o Flamengo vença e deixar estar quietos e sossegadinhos a vencer. Ok? Mais temos nos Países Baixos Sparta Twente. O que é que se passa com este evento? Não começou nada bem o campeonato. São 5 jogos, apenas uma vitória. O Sparta bem melhor. Joga em casa o Sparta. O Twente, mesmo assim, com esta sequência de jogos, ainda é favorito. O que é um pouco estranho. Mas eu acho que aqui se aceita as duas equipas para marcarem. Acho que temos aqui um jogo que se inclina para o ambas marcam e ponto final. Um odd de 1,50. Acredito que esta odd vai descer, inevitavelmente, porque é um jogo onde só à cabeça, só olhando para as duas equipas, cheira ambas marcam. Jogo para as duas equipas marcarem, siga. Na Turquia temos um Godstep contra o Besiktas. Bralbos, eu penso que este ano na Turquia vai ser para descartar. Eu acredito mesmo que vou tirar a Turquia dos meus favoritos e a Turquia vai deixar de aparecer, porque eu não vou seguir a Turquia. Provavelmente irei seguir o Galatasaray. Obviamente que irei seguir o Galatasaray na Champions, mas
dificilmente vou seguir a Liga Turca. Na Bélgica temos um Gent-Dender. Oh, salve-se quem puder. Eu acho que isto é um jogo importantíssimo para o Gent. O Gent, que jogou este fim de semana, o último jogo, contra o Royal Antuérpia e conseguiu vencer com -1. A equipa apanha aqui uma injeção de motivação acima da média e apanha, ainda por cima, o segundo jogo, depois de uma vitória muito importante, uma equipa que está em último lugar, que ainda não venceu, que apenas marcou 2 golos e tem 10 golos sofridos em 7 jogos. Se esta não é uma excelente oportunidade para o Gent pontuar, vencer no seu território, com uma odd de 1,65, já está a 1,65, não sei o que é. Isto é a vitória do Gent. Tudo aquilo que é análise em termos de registro de jogos, performance das equipas, mesmo com o 11º Gent, eu acho que este último jogo do Gent, ganhar com -1, dá aquela motivação extra. E esta odd de 1,65 é interessante. Siga. Aliás, podia ser um pouco mais alta, mas visto que temos uma equipa muito fraca do Dender e o Gent cheio de motivação, até se aceita esta odd de 1,65. Siga, não se fala mais no assunto. Na Inglaterra temos o Championship Middlesbrough, West Bromwich, Middlesbrough em primeiro lugar, a jogar em casa. Por amor da santa, não é? Isto em casa, um primeiro lugar em casa, não pode perder. Isto é dupla possibilidade para colocar num póquer. Siga. Na Bundesliga 2, estou a considerar sinceramente descartar também a Bundesliga 2. Tem sido um início de época muito atribulado, muito inconstante e é difícil até prever um primeiro classificado que ainda não perdeu contra um 18º que ainda não ganhou, se não me engano, era este jogo do Hannover, e leva 3 em casa. Não dá, bravos. Não dá. Aqui temos o Bielefeld, que é uma equipa nas trincheiras, que costuma estar presente no over 2,5, ambas marcam, mas sinceramente tão bem o furto, mas isto é para descartar. Estou completamente fora para já desta Bundesliga 2. Quando ela ficar um pouco mais constante, quando a tabela ficar um pouco mais definida, pode ser que volte à situação. Na Série B, temos só o Frosinone, não interessa para ninguém, um quarto classificado a jogar em casa. Poderá ser também uma boa odd em dupla possibilidade para colocar naquela múltipla, visto que temos um quarto classificado a jogar em casa que não perdeu nas primeiras 3 jornadas. Na Liga 2 de França, temos apenas o Red Star, o segundo classificado contra o quinto. Poderá ser mais do mesmo, mas aqui joga fora, é mais difícil. Na Eredivisie 2 é o nosso Young PSV, ok? Nós temos o Young Ajax, mas é o Young PSV que nós, pelos vistos, vamos seguir. Deixa rolar. Depois, na Superliga da Dinamarca, temos um OB contra um Fredericia, que por acaso, este Fredericia joga hoje contra... Exatamente, joga hoje às 6 horas da tarde contra o Veldes e na sexta joga outra vez e eu estou a analisar o Fredericia antes do jogo contra o Veldes, por isso este é que é difícil, que eu não sei o que vai acontecer neste. Nós temos um OB fraquinho, com uma sequência de jogos assim um pouco intermitente, é um facto. O Fredericia em 6º lugar a jogar fora. Isto poderá ser... E depois é estranho esta classificação de Fredericia com a classificação do OB, a sequência de jogos do OB, e mesmo assim o Fredericia tem modo 4. A sua sequência não inspira, mas talvez este jogo de segunda-feira, se o Fredericia vencer, pode ser que até faça descer esta odd 3,90. Para já, isto fica aqui no limbo, não é? Deixa estar o OB Fredericia. Se tivesse de dizer alguma coisa, eu diria que provavelmente o over 1,5 bate. Mas isto é para já, para deixar estar. Na Premier Division temos um Bohemian Waterford, que é quase what the fuck, mas é caso para dizer what the fuck para esta sequência. Estou fora, não vou fazer nada. Um Cork City Shamrock Rovers. Primeiro classificado a jogar contra o último Bravos. Eu espero, não sei se a BetClick já está disponível, sim senhor. Ou de 1,50. Vitória de... Eu diria até que este Shamrock Rovers, não sei se vamos buscar aqui um handicap -1. Contra o Foco em Cork City. O Cork City que vem de uma vitória, encontra-se aqui um pouco motivado contra o também que foi contra o Watford, ganhou 2-0. É uma equipa que em casa não tem feito maus resultados, é um facto. Talvez este over 2,5, expectativa de golos, tanto da parte da equipa da casa e o favoritismo do Shamrock, este over 2,5, 1,72, não seja de deitar fora. Depois, se a expectativa é que o Shamrock não perca, Shamrock empate e over 1,5. Siga, em cima da beleza, a rasgar a puta. É handicap -1, Shamrock. Sério, depois DR City Shelbourne, segundo contra quarto, estes ambas marcam, ok? O Slig Robert Drogheda deixa estar quietos e sossegados.
E o St. Patrick's Galway também me parece que é uma aposta interessante com a equipa da casa, a jogar contra um oitavo classificado, com muitas derrotas, a equipa da casa coesa, com bons resultados, sem perder, odd de 1,62. Aqui parece-me que temos mais uma boa oportunidade para uma equipa caseira com boa odd contra uma equipa com maus resultados. A levar na peida, parece-me que até temos uma dobradinha St. Patrick's e Ghent. Bravos. St. Patrick's. Ghent. Isto dá uma odd de 2,67. Qualidade. Bravos. Vitória do Foca em St. Patrick's. Mais, depois temos a Bulgária. Na Bulgária temos uma coisa interessante. Eu estava a ver os jogos para sexta-feira e por acaso a Bulgária até nem estava nos meus favoritos, mas vi aqui uma odd que é daquelas que chama a atenção, que é o odd do Ludogorets, com uma odd 13,20. Tudo bem que joga contra o primeiro, ok? Joga em casa do primeiro, mas todos nós sabemos, que acompanhamos aqui nas trincheiras, que o Ludogorets na sua liga, é quem manda. O Ludogorets manda nesta situação toda. Esta odd 13,20 é um pouco estranha e é muito provável que saia daqui um golo, pelo menos do Ludogorets. Odd 1,32 com o fator casa favoritismo em primeiro lugar do Levski Sofia, parece-me que o ambas marcam estará presente neste jogo. Em termos de análise, obviamente que vim parar aqui um bocadinho de paraquedas, que eu não estou a seguir, mas olhei para esta odd do Ludogorets e disse, isto cheira... Aqui o mercado está errado. Esta dupla possibilidade, não. Este ambas marcam parece-me ser interessante. Na Finlândia não acontece nada de interessante. Na Suíça temos a Taça da Suíça com o Basel contra uma equipa de segundo escalão. Nem sequer tem odd. E para finalizar, temos o Marco 09 contra o Elvas na Taça de Portugal. Deixar estar quietos e sossegados. Uma segunda-feira super tranquila, com boas apostas. Temos aqui umas apostas interessantes aqui nos favoritos, com os favoritos a jogar em casa, contra equipas mal classificadas. Temos o Futebol Clube Porto a derreter futebol. Temos o Stuttgart da São Paulo e duas equipas viradas para os golos. E temos o Leão a jogar em casa, a necessitar e com qualidade ofensiva, para ir buscar um handicap menos 1. Acho que tudo aqui está com qualidade, uma sexta-feira, para não descartar. De resto, seguimos rijos e bravos. Volto amanhã com vamos apostar para sábado. Abraço, tudo bom.